Olá, pessoal. Eu sou a professora Priscila Bolzan e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como calcular divisor de tensão e divisor de corrente em caso onde a gente tenha circuitos com mais do que dois resistores, ok? Então, com N resistores. A gente vai começar com esse circuitinho que eu estou mostrando aqui para vocês, onde a gente tem uma fonte de tensão, de valor V, e N resistências, né? Então, tem ali R1, R2, R3, blá, 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 Rn, tá? E a gente quer calcular, então, como que essa tensão da fonte se divide entre esses resistores. Sempre lembrando que a tensão da fonte ela vai ser igual ao somatório das tensões de cada um desses resistores. Isso é uma coisa que a gente pode utilizar depois, né, para a gente perceber se nós fizemos certo ou não, o cálculo da tensão sobre cada um dos resistores. Então, a gente vai utilizar duas formas, tá, para calcular essa tensão sobre cada resistor. E a gente vai ver depois se elas batem, né? Se elas estão de acordo uma com a outra. E aí, um ótimo teste para vocês utilizarem também. Essa equação que a gente tem aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela diz que Vx é igual a Rx sobre R equivalente sobre tensão da fonte. Ou seja, a tensão sobre um resistor X vai ser a resistência desse resistor sobre a resistência equivalente do circuito vezes a tensão da fonte. No caso, a resistência equivalente do circuito vai considerar todas as resistências do circuito. Como aqui a gente tem um circuito em série, então essa resistência ela vai ser a soma de cada uma das resistências do circuito. Vamos fazer um exemplo para ver se fica mais fácil? Então, bora lá. Eu trouxe aqui um exemplinho, tá? Então, a gente tem uma fonte de 30 volts, três resistências, 5 quiloohms, 10 quiloohms e 15 quiloohms, com a tensão aqui, né, sobre cada uma dessas resistências, conforme definido aqui. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que que a gente pode fazer nesse circuito? A gente pode calcular a nossa resistência equivalente do circuito. Como eu falei para vocês, é um circuitinho em série, então a minha resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. A minha resistência equivalente desse circuito aqui vai ser 5. Vejam que aqui eu tenho 5 quiloohms, tá? Isso quer dizer que é 5 vezes 10 na 3, ou 5.000 ohms mais 10 vezes 10 na 3, mais 15 vezes 10 na 3. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão chegar num valor aí de 30 quiloohms, ou 30 vezes 10 na 3 ohms, tá? Que é a mesma coisa que 30 quiloohms. Beleza, então a gente já sabe o valor da resistência equivalente. Agora, a gente pode calcular, com base na lei de Ohm, né, a corrente total desse circuito. Então, corrente total do circuito vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente do circuito. A tensão da fonte eu sei que é 30 volts, né? Tá escrito aqui. Dividido pela resistência equivalente do circuito que a gente acabou de calcular aqui, né? Que é 30 vezes 10 na 3. Isso aqui vai me dar um valor de 0,001, que é amperes, né? Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 3 amperes. E 10 a menos 3 é a mesma coisa que mili, né? Então, que é a mesma coisa que 1 miliampere. Ok? Então, qualquer uma dessas três opções aqui é a mesma coisa. Ok, muito bem, vamos lá. Agora eu quero, o meu interesse quer saber, né, a tensão em cada um desses resistores. Então, uma das estratégias que a gente pode utilizar é de que tensão sobre o resistor 1 é o valor da resistência R1 vezes a corrente que circula por ela ali, que no caso é nosso I total, né? Então, eu tenho a corrente circulando aqui, que é de 1 miliampere. Então, a minha tensão sobre o resistor R1 vai ser R1, que é 5 vezes 10 na 3, multiplicado pela corrente, que é 1 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai me dar um total de 5 volts, ok? A minha tensão R2 no resistor 2 vai ser a resistência 2 vezes o I total também, que vai ser igual a 10 vezes 10 na 3, que multiplica 1 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai me dar um total de 10 volts. E a minha tensão na resistência 3 vai ser igual a R3 vezes a corrente total. Então, isso aqui vai ser igual a 15 quiloohms, que multiplica 1 miliampere. Isso aqui vai me dar 15 volts, tá? Então, assim eu consigo calcular a tensão em cada um dos resistores. Olha só que fácil. Eu posso fazer um teste para saber se isso aqui está certo. Como que eu posso fazer isso? Eu sei que a minha tensão da fonte, ela tem que ser igual à tensão. Opa!
ela tem que ser igual a tensão R1 mais a tensão em R2 mais a tensão em R3. Então, a minha tensão da fonte eu sei que é 30, a tensão aqui é 5, a gente calculou aqui, né? Mais 10 mais 15. Então, aqui eu tenho que 30 é igual a 30. Então, eu sei que estão certos meus cálculos, ok? Essa é uma das maneiras de vocês calcularem a tensão em cada resistor, para saber aqui, né? Então, para calcular o divisor de tensão. Agora, lembra que eu tinha falado aqui para você sobre essa equação? Vamos ver se essa equação também funciona para esse caso, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a tensão sobre um resistor X. Vamos pegar aqui a tensão sobre o resistor R1, por exemplo. Vai ser igual ao resistor R1, vale para qualquer um, né? A tensão sobre o resistor R2, daí aqui seria R2. Dividido por R equivalente e multiplicado pelo valor da tensão da fonte, tá? Então, VR1 é igual. Para o nosso circuito aqui, temos que o nosso R1 é 5 vezes 10 na 3. A resistência equivalente do circuito, a gente calculou aqui, né, é de 30 vezes 10 na 3. Aqui, como é uma divisão, dá para cortar, né, mas se não quiser cortar, enfim, vai continuar certo. Vezes a tensão da fonte, sendo que a tensão da fonte aqui é 30, né, então, vezes 30. Se vocês fizerem esse cálculo, vão ver que daqui a gente tira um resultado de 5 volts, que é exatamente o mesmo resultado que a gente calculou aqui embaixo, né, VR1, 5 volts. Tá? Então, vocês podem e devem, na verdade, utilizar essas duas formas, porque assim vocês vão poder conferir se o resultado está correto. Mas qualquer uma das duas equações, ela estaria correta. Ok? Então, vocês podem escolher qual que é a melhor, qual vocês preferem. Bom, isso aqui para um divisor de tensão. Agora, vamos analisar um divisor de corrente. Nesse caso aqui, deixa eu arrumar a câmera. Nesse caso aqui, vocês têm três resistências em paralelo, tá? E aí a gente quer saber qual que é a corrente em cada uma dessas resistências, para a gente fazer aqui então um divisor de corrente. Vamos analisar um exemplo. Aqui a gente tem a equação que a gente vai utilizar, né? Então, que Ix vai ser igual a R equivalente dividido pela resistência X, que a gente está analisando, vezes a corrente total do circuito. Lembrando que, assim como aqui no divisor de tensão, a soma das tensões em todos os resistores era igual à tensão da fonte, aqui no divisor de corrente, a corrente em cada um dos resistores, a soma, né, de todas elas vai ter que ser igual à corrente da fonte, a corrente total do circuito, tá? Vamos para um exemplo. Então, a gente tem este exemplo aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser calcular a resistência equivalente também, tá? Então, a resistência equivalente desse circuito, não sei se vocês lembram, mas no caso de um circuito em paralelo, é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim continua, né, conforme o número de resistências em paralelo. Aqui, como eu tenho 3, vai ficar assim. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, aqui é 5 vezes 10 na 3, mais R2 é 10 vezes 10 na 3, e mais R3, que é 15 vezes 10 na 3, ok? Se vocês fizerem esses cálculos aqui, vocês vão chegar num valor de resistência equivalente de 2,727 quiloohms, tá? Eu já fiz esse cálculo aqui na calculadora. Muito bem. Sabendo a resistência equivalente, né, que no caso, se a gente pudesse resumir todas essas três resistências em uma só, essa daqui seria o valor dessa resistência equivalente, tá? Para que o circuito se mantenha igual em todos os valores, enfim. Agora a gente pode calcular a corrente total do circuito, né, com base na lei de Ohm. Então, a corrente total do circuito é igual à tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Isso aqui vai me dar 30 dividido por 2,727 vezes 10 na 3. Quanto maior o número de casas decimais que vocês utilizarem aqui nessa conta, mais exato vai ficar o resultado, tá? Então, sempre procurem utilizar o máximo de casas decimais, até mais do que eu usei aqui, principalmente se estiverem usando aí a calculadora, porque vai ficar um resultado mais correto, tá? Então, aqui, usando todas as casas decimais, vocês vão chegar num valor de corrente total de 11 miliamperes, que é a mesma coisa que 0,011 amperes e que também é a mesma coisa que 11 vezes 10 na menos 3 amperes. Qualquer uma dessas respostas está correta. Muito bem,
Vejam que nós temos aqui um circuito em paralelo. Isso quer dizer que essa tensão da fonte ela está sendo aplicada em cada uma dessas resistências, tá? Assim como todas as coisas na nossa casa são paralelo, né? Então, aí, se vocês têm, se vocês moram num local em que a tensão da tomada é de 220 volts, cada uma das coisas que está ligada na tomada está recebendo 220 volts, porque todas elas estão em paralelo, ok? Então, isso quer dizer que eu tenho 30 volts aplicado nessa resistência, 30 volts aplicado nessa resistência e 30 volts aplicado nessa resistência. Como que eu posso calcular, então, cada uma das correntes? Bom, vamos lá. IR1 é igual à tensão da fonte, né, que é a tensão aplicada nessa resistência, dividido pela resistência R1, tá? Então, a gente tem aqui 30 dividido por 5 vezes 10 na 3, a gente tem que o valor de corrente nessa resistência é igual a 6 miliamperes, tá? Ou 6 vezes 10 na menos 3. Para calcular a corrente em R2, mesma coisa, tensão da fonte sobre R2. Aqui a gente vai ter 30 dividido por 10 vezes 10 na 3. Isso aqui vai me dar um valor de 3 miliamperes. E aqui, por fim, a corrente no resistor R3. Eu tenho a tensão da fonte dividido pela resistência R3, né? Então, vai ser 30 dividido por 15 vezes 10 na 3. Aqui eu vou ter um valor de 2 miliamperes. Muito bem. Vejam que eu acabei de falar para vocês, né, que essa corrente total, ela tem que ser a soma dessas três correntes. Então, vamos ver se eu fiz os cálculos de forma correta, né? A minha corrente total, ela tem que ser igual à corrente IR1 mais a corrente IR2 mais a corrente IR3. Então, a minha corrente total é... Opa, deixa eu já colocar valores aqui, né? Melhor. Então, a minha corrente total eu tinha calculado aqui como sendo 11 miliamperes, né? 11 vezes 10 na menos 3 é igual a IR1, 6 vezes 10 na menos 3 mais IR2, 3 vezes 10 na menos 3 mais 2 vezes 10 na menos 3. Então, eu tenho aqui que 11 vezes 10 na menos 3, ou 11 miliamperes, é igual a 6 mais 3 mais 2, 11, 10 na menos 3. Ou seja, check. Nossos cálculos estavam corretos, tá? Então, essa aqui é uma das formas de vocês calcularem essa corrente em cada uma das resistências, mas a gente também pode utilizar a equação que a gente aprendeu aqui em cima, né? Vamos ver se funciona? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui I R1 é igual a R equivalente dividido por R1, que multiplica pelo I total, tá? Então, meu I R1 vai ser igual a resistência equivalente. 2,727 vezes 10 na menos... Opa, na 3, né? Ah, ficou ruim esse 3 aqui. Aqui. Dividido por R1, que no caso é 5 vezes 10 na 3. Aqui, se 10 na 3 já pode cortar, né? Mas se não quiser, não precisa. Vezes a corrente total aqui, que é 11 vezes 10 na menos 3. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão ter que a corrente no resistor 1 é igual a 6 vezes 10 na menos 3 amperes, que é igual a 6 miliamperes, ok? E, como a gente calculou antes, né? A corrente no resistor R1 é de 6 miliamperes, ok? Então, vocês podem utilizar aí esses dois métodos, né? Para calcular esse valor de corrente. Ok, pessoal? Bons cálculos aí para vocês.